Leitura do livro de Apocalipse, capítulos 9 ao 12, na versão da Bíblia King James 1611. Apocalipse, capítulo 9. E o quinto anjo soou, e eu vi uma estrela cair do céu sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do abismo sem fundo. E ele abriu o abismo sem fundo, e dele subiu uma fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram por causa da fumaça do abismo. E da fumaça saíram locustas sobre a terra. E foi-lhes dado poder como o poder dos escorpiões da terra. E foi-lhes ordenado que não ferissem a grama da terra, nem nenhuma coisa verde, nem nenhuma árvore, mas só os homens que não têm o selo de Deus em suas testas. E foi-lhes designado que não os matassem, mas que os atormentassem por 5 meses. E o seu tormento era como o tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a encontrarão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto das locustas era semelhante a de cavalos preparados para a batalha. E sobre suas cabeças havia como se fossem coroas semelhantes ao ouro, e as suas faces eram como as faces de homens. E eles tinham cabelos como cabelos de mulheres, e seus dentes eram como os dentes dos leões. E eles tinham couraças como se fossem couraças de ferro, e o som de suas asas era como o som de carruagens de muitos cavalos correndo para a batalha. E eles tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e havia ferrões em suas caudas, e o seu poder era para ferir os homens por 5 meses. E eles tinham um rei sobre eles, que é um anjo do abismo sem fundo, cujo nome na língua hebraica é Abaddon, mas na língua grega seu nome é Apolion. Um ai já se passou, e eis que 2 outros ais vêm a seguir. E o 6º anjo soou, e ouviu uma voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus, dizendo ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos no grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e o dia, e o mês, e o ano, para matarem a 1/3 parte dos homens. E o número do exército dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E então eu vi os cavalos na visão, e os que estavam sentados neles tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como as cabeças dos leões, e de suas bocas saíam fogo, e fumaça, e enxofre. Por meio destes 3 foi morta a 1/3 parte dos homens, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de suas bocas. Porque o poder deles está em sua boca e em suas caudas. Porque as suas caudas eram semelhantes às serpentes, e tinham cabeças, e com elas ferem. E o resto dos homens, os que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos. Não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro e de prata, e de bronze e de pedra, e de madeira, os quais não podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem se arrependeram de seus assassinatos, nem de suas feitiçarias, nem de sua fornicação, nem de seus roubos. Lembre-se de deixar o seu like no canal. Apocalipse, capítulo 10. E eu vi outro anjo poderoso descer do céu, vestido com uma nuvem, e um arco-íris estava sobre sua cabeça. E a sua face era como o sol, e seus pés como pilares de fogo. E ele tinha em sua mão um pequeno livro aberto. E ele pôs o seu pé direito sobre o mar, e o seu pé esquerdo sobre a terra. E clamou em alta voz, como quando um leão ruge. E quando ele clamou, 7 trovões proferiram suas vozes. E quando os 7 trovões proferiram suas vozes, eu estava prestes a escrever, e ouvi uma voz do céu me dizendo: sela estas coisas que os 7 trovões proferiram, e não as escreva. E o anjo que eu vi em pé sobre o mar e sobre a terra
levantou sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para sempre e sempre, o qual criou o céu e as coisas que nele há, e a terra e as coisas que nela há, e o mar e as coisas que nele há, que não haverá mais tempo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele começar a soar, o mistério de Deus será cumprido como ele declarou a seus servos, os profetas. E a voz que eu ouvi do céu falou comigo novamente e disse: Vai e toma o pequeno livro que está aberto na mão do anjo que esteve em pé sobre o mar e sobre a terra. E eu fui até o anjo e lhe disse: Dá-me o pequeno livro. E ele me disse: Toma-o e come-o, e ele fará teu ventre amargo, mas em tua boca será doce como mel. E eu tomei o pequeno livro da mão do anjo e o comi, e ele era na minha boca doce como mel. E assim que eu terminei de comê-lo, meu ventre ficou amargo. E ele me disse: Tu deves profetizar novamente diante de muitos povos e nações e línguas e reis. Você já se inscreveu no canal? Apocalipse capítulo 11. E foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e o anjo que estava em pé disse: Levanta e mede o templo de Deus e o altar e os que adoram nele. Mas o átrio que está fora do templo, deixa-o e não o meças, porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. E eu darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão por 1270 dias, vestidos de saco de crina. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que ficam diante do Deus da terra. E se algum homem os ferir, fogo sairá de suas bocas e devorará seus inimigos. E se algum homem os ferir, ele deve desta forma ser morto. Estes têm poder de fechar o céu para que não chova nos dias de sua profecia, e têm poder sobre as águas para transformá-las em sangue e de ferir a terra com todas as pragas sempre que quiserem. E quando tiverem terminado seu testemunho, a besta que sobe do abismo sem fundo fará guerra contra eles e os vencerá e os matará. E os seus corpos mortos jazerão na rua da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o nosso Senhor fora crucificado. E aqueles dos povos e famílias, e línguas e nações, verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que seus corpos mortos sejam postos em túmulos. E aqueles que habitam na terra regocijar-se-ão sobre eles, e alegrar-se-ão, e darão presentes uns aos outros, porque estes 2 profetas haviam atormentado os que habitam sobre a terra. E após os 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e eles ficaram de pé, e um grande temor caiu sobre aqueles que os viam. E eles ouviram uma grande voz do céu dizendo-lhes: Subam para aqui. E eles subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os contemplaram. E na mesma hora houve um grande terremoto, e a 10ª parte da cidade caiu, e no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os remanescentes estavam atemorizados e deram glória ao Deus do céu. O segundo ais passou, e eis que o terceiro ais se aproxima rapidamente. E o 7º anjo soou, e houve grandes vozes no céu dizendo: Os reinos deste mundo se tornaram os reinos do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. E os 24 anciãos que estavam assentados diante de Deus em seus assentos, prostaram-se sobre as suas faces e adoraram a Deus, dizendo: A ti damos graças, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e era e há de vir, porque tomastes para ti o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e é chegada a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e para que tu deis recompensa aos teus servos, os profetas, e aos santos, e aqueles que temem o teu nome, pequenos e grandes,
para que destruas os que destroem a terra. E o templo de Deus foi aberto no céu, e foi visto no seu templo a arca do seu testamento. E houve relâmpagos e vozes e trovões, e um terremoto e grande granizo. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Apocalipse capítulo 12. E apareceu uma grande maravilha no céu, uma mulher vestida com o sol, com a lua debaixo de seus pés, e sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. E ela, estando grávida, gritava com dores de parto, sofrendo para dar à luz. E apareceu outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e 7 coroas sobre suas cabeças. E a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava pronta para dar à luz, para devorar o seu filho assim que nascer. E ela deu à luz a um filho homem, que há de governar todas as nações com um cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde ela tem um lugar preparado por Deus, para que a alimentassem ali por 1270 dias. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E lutou o dragão e seus anjos, e não prevaleceram. Nem o seu lugar se achou mais no céu. E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada Diabo, e Satanás que engana todo o mundo. Ele foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E eu ouvi uma alta voz dizendo no céu: Agora chegou a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual os acusa dia e noite diante de nosso Deus. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho. E eles não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, regozijai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam a terra e o mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, porque ele sabe que tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, ele perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. E à mulher foram dadas 2 asas de uma grande águia, para que ela pudesse voar para o deserto, ao seu lugar, ali onde é alimentada por um tempo, e tempos, e meio tempo, longe da face da serpente. E a serpente lançou da sua boca a água, como de uma inundação atrás da mulher, para fazer com que ela fosse carregada pela inundação. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e engoliu a inundação que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se com a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Concluímos a leitura proposta para o dia de hoje. A você que acompanhou esta leitura, eu peço para deixar o seu like no vídeo. Isso vai nos ajudar a levar esta palavra a mais pessoas. E quem desejar acompanhar as leituras neste canal, se inscreva no canal, mas lembre-se de ativar o sininho para ser notificado todos os dias quando um novo vídeo for postado. Leia a Bíblia, medite na palavra e permita-se ser transformado por ela, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo, hoje e sempre. Esta leitura foi realizada na versão da Bíblia King James 1611, que é marca publicada pela BV Books no Brasil. Firme na sua leitura bíblica? Aproveite para convidar outras pessoas a fazerem a leitura e conhecer a Palavra de Deus. Seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em 1 ano e você pode fazer o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo e nos acompanhar nessa leitura.
A todos eu peço para deixar o like no vídeo, que nos ajuda a divulgar esta palavra a outras pessoas, e se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações e assim fazer a sua leitura bíblica diariamente conosco. Essa leitura é publicada diariamente às 4 horas da manhã. Vamos juntos! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco hoje e para sempre. Amém.